Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 16 de maio. Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui pela TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, mutirão para a realização de exames pré-operatórios quer agilizar a fila de espera para cirurgias eletivas. A retomada de todas as políticas públicas, da saúde que ficaram represadas ao longo de 2 anos. A GEFIS apreende 53 caixas de medicamentos armazenados de forma irregular em Mercadinho. Atendendo a pedidos de moradores, novo semáforo é instalado em um bairro da capital. E no Giro a gente explica como você também pode fazer esse pedido. Vamos falar da programação na cidade em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E ainda a história de um morador do Conjunto Palmeiras que teve a vida transformada depois de passar pelos cursos de fotografia e audiovisual da Rede Cuca. A expectativa é que o pessoal receba bem o filme, assim, tô muito esse pensamento como é que o pessoal recebe, a história que está sendo contada, assim, É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. É isso, sejam todos muito bem-vindos. Início de semana e a gente abre essa edição falando sobre esperança para quem está na fila por uma cirurgia. Com a diminuição de casos de Covid-19, a Prefeitura de Fortaleza está fazendo aí uma força-tarefa para a realização de exames pré-operatórios de pessoas que aguardam na fila por cirurgias eletivas. No sábado, foi realizado um mutirão de exames pré-operatórios no Hospital e Maternidade Doutora Zilda Arnes, o Hospital da Mulher, com os pacientes inseridos na primeira fase do mutirão de cirurgias eletivas da Rede Municipal de Saúde, anunciado pelo prefeito José Sarto em abril. A ação visa atender demandas que ficaram reprimidas durante a pandemia e acontecerá também em outras unidades hospitalares. A retomada das cirurgias eletivas, ela vai acontecer por etapas. Algumas etapas já foram vencidas. Primeiro, era sabermos exatamente qual era a demanda que ficou reprimida ao longo desses 2 anos últimos da pandemia do Covid-19. Segundo, é que se essa fila, a gente chama qualificar a fila, saber se a paciente já foi ou não operada. Terceiro, conseguimos identificar 1/3 e agora fazer o chamamento para a consulta ambulatorial e os exames pré-operatórios recentes. A estratégia vai focar em grupos cirúrgicos, onde há mais demandas por procedimentos não emergenciais. Cerca de 110 mulheres vão passar por consulta médica e exames necessários para a preparação cirúrgica. O circuito operatório deverá iniciar ainda esse mês de maio com as cirurgias ginecológicas. Ele representa a retomada de todas as políticas públicas, da saúde que ficaram represadas ao longo de 2 anos, que nós ficamos enfrentando aí essa pandemia, que o mundo todo passou por ela. Nós tivemos que, nos 2 anos que se passaram, centrar todas as nossas forças, todas as nossas equipes no enfrentamento à Covid-19. Já vem há 2 meses trabalhando nisso, qualificando as filas, ligando para todos os pacientes que estão na fila aqui no hospital. E hoje a gente começa com as cirurgias das especialidades ginecológicas, em que nós estamos fazendo as consultas pré-operatórias, avaliando os exames de quem não tem e também solicitando os exames daquelas que precisam, que estão com seus exames vencidos. E hoje, aqui mesmo, elas farão os exames que sejam necessários. A aposentada Maria Estela aguarda ansiosa uma cirurgia ginecológica e já está realizando os exames pré-operatórios. Comecei em dezembro de 2000, antes da pandemia. Fiz 2 procedimentos para 2 cirurgias cada ano, Mas veio essa doença ingrata e eu não pude ser realizada, nesse sentido.
Agora que eu estou vendo que está mais ou menos parado um pouco, eu retornei para fazer novos exames, para fazer a cirurgia no mutirão que vai haver. O desafio agora é retomar o contato com os pacientes que aguardam as cirurgias. Quem já está na fila e ainda não foi chamado, pode entrar em contato com a Prefeitura de Fortaleza pelo canal 156 ou falar diretamente com o Hospital e Maternidade Doutora Zilda Arnes pelo número 3233-3804. Os grandes desafios é o contato com esses pacientes. Nós conseguimos contato mais ou menos com um terço das pessoas que estão nessa fila. E aí, se você está nessa fila, né, e não foi contactado aqui do Hospital da Mulher, né, ou porque você mudou seu cadastro, mudou seu telefone, você pode vir aqui no hospital, entrar em contato para tentar atualizar esse seu cadastro, ou mesmo até posteriormente, né, a gente está fazendo uma ação aí com a conservação, que a gente possa estar ligando por 156 e informar apenas a mudança de telefone, a mudança de contato, né, para que a gente possa fazer essa busca ativa, que é o que nós estamos fazendo. Então, atenção, ó, gente, só reforçando aí para você o que a secretária falou, você que está na fila e ainda não foi chamado, porque mudou aí o celular, enfim, perdeu o contato com a prefeitura, você entra em contato através do 156. Ou você pode falar diretamente com o Hospital e Maternidade Doutora Zilda Arnes pelo número, anota aí, DDD 85-3233-3804. Se você perdeu, daqui a pouquinho essa matéria tá no nosso portal, tá no canal do YouTube, e aí você pega novamente o número e faz aí a atualização do seu cadastro para não perder aí esse momento importante, né, das cirurgias eletivas. E outra notícia importante, ó, gente, tem aqui no portal da Prefeitura de Fortaleza, que a AGEFIS apreendeu, veja só, 53 caixas de medicamentos que estavam sendo comercializados em uma geladeira de um mercadinho no bairro Maraponga. Não pode, né, gente? Medicamento tem que ser vendido na farmácia. E no caso estava em um mercadinho. O responsável vendia irregularmente antibióticos, corticoides, remédios para hipertensão, entre outros. Os medicamentos estavam em desacordo com a legislação sanitária e, consequentemente, impróprios para o consumo. Além disso, a venda irregular estava facilitando aí o consumo indiscriminado de medicamentos, prática essa que pode gerar graves problemas à saúde. O dono do local foi autuado e pode pagar multa de até R$17 mil. A população pode fazer denúncias, viu? Aqui no portal da Prefeitura tem tudo bem explicadinho para você, mas é através do 156. E agora nosso assunto, gente, é trânsito. Atendendo a um pedido dos moradores ali da região do Henrique Jorge, a Prefeitura implantou um novo semáforo no cruzamento de avenidas. E você também quer sugerir a instalação de um semáforo? Então saiba aí como é que faz na reportagem. Maírla vem a pé para o trabalho. Ela comemorou a colocação dos semáforos no cruzamento das avenidas Aldísio Pinheiro e Porto Velho, no Henrique Jorge. Ficou bem melhor, graças a Deus, ficou muito bom. Até mesmo pra gente, né, que trabalha aqui assim, né? Ficou muito bom, viu? Marco trabalha em frente ao cruzamento. Ele já acompanhou diversos acidentes na via. Acontecia muito acidente aí, né? Muito acidente, o pedestre também não conseguia passar devido ao fluxo de carro, né? Que era muito. Vai ficar mais seguro, exatamente. O pedestre e para todos, né? Os semáforos foram implantados após moradores do Henrique Jorge solicitarem a sinalização à Autarquia Municipal de Trânsito. Toda a solicitação que chega até a MC através do 190 ou dos portais de solicitação que a população tem na Prefeitura, ele chega até a engenharia e a gente, através dessa solicitação, a gente envia uma equipe para fazer uma análise de viabilidade técnica, né, para a implantação de qualquer que seja o equipamento, né. A solicitação muitas vezes ela vem como específica, né, como solicitamos um semáforo, solicitamos uma sinalização melhor, mas toda análise que nós fazemos é uma análise ampla que contempla todas as soluções de engenharia possíveis para que a gente resolva o problema que foi identificado no local. Como aconteceu aqui no bairro Henrique Jorge, a população pode solicitar sinalizações de trânsito, seja o semáforo propriamente dito, ou mesmo sinalização horizontal, vertical, o que venha a ser necessário para deixar o trânsito no seu bairro mais seguro. Isso pode acontecer pelo aplicativo AMC Trânsito ou pelo site AMC Trânsito.
É isso aí. E amanhã, gente, dia 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Por conta disso, a Prefeitura vai promover aí diversas atividades e a Tatiana Alencar tem todos os detalhes. Bom dia, Tatiana. Foi no dia 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do quadro de patologias e passou a considerá-la uma forma normal de expressão da sexualidade humana. Por isso, o dia 17 de maio passou a ser o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Por isso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza está realizando diversas ações em espaços públicos, em escolas públicas do nosso município e também de forma virtual, de forma remota. A gente vai estar conversando sobre esse assunto, debatendo, realizando diversos diálogos sobre o combate à LGBTfobia, um tema muito importante para a nossa sociedade. Dia 17 de maio, que é quando começa, essas ações, e deve ocorrer até o dia 31, ou seja, o mês todo de maio. Mas nesta terça-feira, que é dia 17, vai ocorrer na Biblioteca Dolor Barreira, na Avenida da Universidade, o encontro do Grupo de Apoio e Convivência para Travestis, Transsexuais e Pessoas Não Binárias, às 18 horas na Biblioteca Dolor Barreira. Nesse mesmo dia, na terça-feira, dia 17, de forma remota, vai ocorrer a atividade Conectados pelo Conhecimento, profissionais de saúde no enfrentamento à LGBTfobia. Já na quarta-feira, dia 18 de maio, vai acontecer a atividade Roda de Conversa com o projeto Integração. Alunas e alunos da Rede Municipal de Ensino lá no Cuca da Barra. Mas ao longo do mês de maio são muitas ações, muitas atividades, muito diálogo, muita roda de conversa e você pode conferir toda a programação durante este mês de maio no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é o fortaleza.ce.gov.br. Acesse lá, confere a programação e vê que tem muita coisa bacana. Essas são as minhas informações e eu volto com você, Tereza, no estúdio. Obrigada, Tati. E agora a gente faz a nossa pausa. E a seguir a gente segue falando de trânsito, mas é sobre uma combinação bem perigosa. O André já está aqui da MC para falar sobre a combinação perigosa de direção e celular. Você sabia que apenas 3 segundos de distração podem resultar em acidente? Minha gente, tem que ter muito cuidado, viu? E a gente conta ainda a história de um morador do Conjunto Palmeiras que teve a vida transformada depois de passar pelos cursos de fotografia e audiovisual da Rede PUCA. O que será que ele fez, hein? Na volta, eu te conto tudo, te espero. Giro Fortaleza de volta com imagens ao vivo para você do trânsito aqui na capital. Não parece, porque a gente vê muita imagem aí verde, das árvores, mas estamos aí no cruzamento da Senador Pompeu com 13 de maio. A gente vê que o trânsito está intenso, mas também a gente consegue perceber que deve estar acontecendo ali alguma ação por parte da Enel, A gente vê que tem os trabalhadores ali, os operários da Enel ali no cruzamento, provavelmente tem um veículo parado, um caminhão parado ali bem próximo a esse cruzamento e por conta disso o trânsito fica mais lento, os motoristas precisam estar mais atentos neste ponto aí da nossa capital, viu gente? Se você quiser pegar aí uma rota alternativa, evitar aí essa lentidão, fica aí a nossa sugestão. Vamos a outro ponto da nossa capital, imagens ao vivo, são 10 horas e 27 minutos neste momento. Cruzamento da José Bastos com Carneiro de Mendonça, trânsito fluindo normalmente nos 2 sentidos nesta segunda-feira ensolarada aqui da nossa capital. Vamos a outro ponto da cidade? Essas câmeras, elas ficam ligadas 24 horas, monitorando aí tudo o que acontece no nosso trânsito. Esse é o cruzamento da Rogaciano Leite com Murilo Borges, bem próximo à Câmara Municipal de Fortaleza, e a gente vai inclusive dar uma voltinha com essa câmera para dar outro alerta aí para o motorista que a câmera travou, provavelmente porque a MC está identificando aí algum tipo de fato aí nessa via, mas fica o alerta porque nesse ponto aí tem um buraco,
A cidade está passando pela operação tapa-buraco, mas neste momento esse local ainda não foi contemplado. Então o motorista que passa aí por esse cruzamento fica em alerta, né? Diminui a velocidade, tenta evitar para não ter, claro, o prejuízo. E, gente, a gente segue falando em trânsito, porque já disse aí no intervalo, a gente está recebendo o André Luiz Barcelos, que é gerente de trânsito da MC, e a gente vai falar de uma combinação que parece inofensiva, mas não é não, viu? É direção e celular. Existe aquela outra combinação de direção e bebida que a gente sabe que é perigosíssima, mas direção e celular, um vício, né? Um aparelho acessível a todos nós, é muito perigosa, não é mesmo, André? Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, satisfação. E é uma combinação terrível. A gente pode até comparar hoje a questão do uso do celular, do smartphone, como uma pessoa dirigir embriagada, né? Hoje a gente pode fazer claramente essa comparação, porque nos dois casos o indivíduo ele tem o tempo de reação dele extremamente comprometido. Então, nós temos hoje uma epidemia desse tipo de situação. A própria ONU, a OMS, né, e a ONU, elas já consideram esse tipo de situação como um dos principais fatores de riscos de mortalidade no mundo. Desde 2017, nós temos esse elemento, o uso do celular, do smartphone, entrando nesse rol de fatores de risco. E é um elemento que cada vez mais a gente tem que ter um cuidado, porque o usuário que está utilizando o equipamento, ele perde totalmente a noção do que está ao redor dele, né? Uhum. A gente pode realmente indicar que é como se tivesse realmente embriagado. E o risco de embriagado é um dos riscos maiores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O foco sai ali da direção do que está acontecendo e vai para o celular. Exato. E às vezes não, e muitas vezes aquela distração, ela vai se ampliando, né? Porque às vezes você vai olhar um endereço, sei lá, ou vai olhar a hora. E aí, de repente, né, vem uma chamada, vem uma notificação e aí vai. E você acha que está tudo bem, segue, né, usando o aparelho, lembrando que isso dá multa, é punição. Com certeza. A legislação, ela também foi adequada em relação a esse tipo, dada a gravidade do que vem acontecendo no Brasil, né, no mundo todo. Nós temos hoje 3 tipos diferentes para o uso do celular. Nós temos aquela situação antiga, né, da pessoa usar o telefone ao ouvido, né, que já há muito tempo está tipificado na legislação, que é uma infração de natureza média, R$130, mas que o uso do celular para escutar, para falar, você tem um sentido a menos, né, que é a atenção, né? Você perdeu a atenção, mas você ainda consegue visualizar o que está ao redor. Infelizmente, a legislação ela teve que admitir mais 2 situações: segurar o celular e manusear o celular. Essas 2 situações, elas são situações mais arriscadas. É tanto que o valor da gravidade dela já passa para R$293, que é a multa gravíssima. Porque quando você está, por exemplo, recebendo uma mensagem, o tempo que você digita um OK, 2 segundos, sei lá, isso aí já é um espaço já considerável que você está conduzindo esse veículo sem saber o que está acontecendo. Porque você perdeu a atenção, porque está ali observando, e também a visão, né? Então, é um risco muito maior você estar manuseando esse celular ou segurando ele, olhando para o celular, né? Digamos assim. E qual é a outra forma, né? Que você disse que tem 3 tipos de... São 3. Um é utilizar o celular de forma normal, né? A outra é segurar o celular, ou só olhar, e a outra é manusear, é você digitar. São esses 3 tipos. A primeira é uma infração média, porque é só um sentido que você está perdendo. As outras 2, você perdeu tanto a atenção do que está acontecendo, como também a visão. Então, é mais grave, é gravíssima, né? E um exemplo, né? Pegando o que você falou dos 3 segundos, né? Foi um dado que eu vi em alguma reportagem, não me recordo exatamente qual é a fonte, mas é exatamente isso, que em 3 segundos são suficientes para que ocorra um acidente. A gente pensar 3 segundos, 1, 2, 3.
bateu. Muito. Bateu, ou você perdeu o controle, ou você atropelou, enfim, porque você perdeu ali a concentração da visão, ou você está escutando, né? Ou você está falando aqui um áudio, enfim. Exato. O que é que a gente pode, até com dados, né? Você pega, por exemplo, a velocidade segura de Fortaleza, 50 km por hora. Né? Se você transformar esses 50 km por hora em metros por segundo, vão dar 14 metros por segundo. Né? É 3,8, né? Aproximadamente 14 metros por segundo. A cada segundo são 14 metros. 3 segundos, olhando o WhatsApp, o Instagram, qualquer rede social, você multiplicou esses 14 minutos por 3. Né? Então aí você tem mais de 40 metros, né? 42 metros, que você vai estar no veículo, transitando sem controle nenhum desse veículo. Você nem vai estar atento ao que acontece e você nem vai estar olhando. Então é como se o veículo estivesse desgovernado na via por 42 metros, né? Então o risco é muito grande. Qualquer pessoa que passe na sua frente ou um veículo que encoste, você não vai ter a percepção. Então seu tempo de reação ele vai ser muito retardado. Então o risco de um sinistro é iminente. E a AMC vem notando, em termos estatísticos, aumento de infrações por conta disso, do uso do celular? Na mesma velocidade que vai crescendo aí esse acesso, né? Essa comunicação, que a gente sabe que, né, é importante e tudo. Sim. Mas crescem também as infrações? Infelizmente, é uma situação que hoje é muito comum, né? A gente tem uma atenção a mais em relação a isso. As equipes, elas são treinadas para identificar os fatores de risco. Hoje, os agentes eles passam por vários treinamentos. E o principal objetivo desse treinamento é fazer com que o agente identifique qual o fator de risco. Por exemplo, um período como esse, de chuvas. Então, os agentes vão ter muito mais cuidado quando eles forem abordar um veículo com pneu liso. Porque vai provocar a sinistralidade, né, o acidente. Né? E o celular, ele é um elemento que realmente é um risco muito grande, até para o agente que está em campo. Sim. Né? A gente já tem relatos aí de agentes já atropelados, né? Porque o condutor estava muito distraído. Ele sequer viu os cones, sequer viu o agente. É porque o agente tem aquela roupa, né, que é bem visível, né? Então você vê o nível de desatenção. Então, existe uma prioridade nessa fiscalização e ela tem que acontecer porque a gente precisa preservar a vida das pessoas, né? E o que a gente tem notado é que é uma infração que era recorrente na cidade, infelizmente. Como é que ela é feita, essa notificação? O agente em campo, e ele está na mesma linha de visão do automóvel, ele identificando, ele tem a obrigação de lavrar o auto. Já é um tipo de infração que não é feita por vídeo monitoramento, né? Mas pelo agente em campo, o agente ele observa e ele vendo a situação, ele caracterizando que a pessoa está ali manuseando o celular. Não é o celular, por exemplo, quando ele está fixado lá no veículo com o suporte e ele está lá no GPS, no Waze, ali não tem problema. Era isso que eu ia te perguntar. Era a minha próxima pergunta. Então, quando é que pode, né? Certo. Porque a gente também sabe que essa é uma ferramenta importante para você encontrar endereços, enfim, de localização. Os motoristas de aplicativo usam muito porque eles são chamados através do celular, enfim. Então, qual é a forma correta? A gente não tira dúvidas aqui. Perfeito. A gente não pode atender em hipótese alguma, a gente não pode responder em hipótese alguma. Existe uma forma segura de fazer isso. Quando o sinal fecha, eu posso atender meu celular? Pois é. Estou parada no sinal, não posso. A situação é tão crítica em termos de falta de atenção que a própria legislação ela indica que você parado no semáforo, você atendendo o celular, você está em imobilização temporária, então é infração de trânsito. A gente vai interromper. Não deve atender quando o veículo está parado no semáforo. É infração. Eu vou te interromper só um segundinho. Você ajuda, inclusive, para a gente comentar. Vou mostrar lá, Renatinho. Você piscou aqui para mim, então vou mostrar. Desembargador Moreira com Antônio Salles. Esse cruzamento aqui no Dionísio Torres. O trânsito começa a ficar complicado, porque a gente vê que manifestantes estão em uma das faixas. São manifestantes provavelmente da CUT, a gente vê ali as bandeiras. E aí, por conta disso, o trânsito já começa a ficar complicado, né? Inclusive na ciclofaixa, tomando a ciclofaixa aí
dos ciclistas, né, André? Aí demanda uma operação de tráfego, no caso a gente tem que desviar antes para resguardar tanto as pessoas que estão fazendo a movimentação, mas principalmente a gente não interditar a via, né? A gente tentar fazer uma canalização aqui. Então as equipes já devem estar sendo acionadas para o local nesse momento. Por isso que a câmara está travada lá, né? É importante a gente dizer que sim, claro, as manifestações podem ser feitas, ninguém está dizendo que, né, que é contrário a isso, porém tem que ter responsabilidade, né? Porque quando você faz uma situação dessa, já começa a complicar o trânsito, enfim, tem gente indo para o trabalho, buscar o filho na escola, etc, e aí se colocando em risco, né? Exato. É um direito, mas esse direito ele tem seus limites, né? A gente precisa chegar antes e já fazer o desvio. O risco de acontecer um acidente aqui é maior, né? Por conta da interferência. Tá aí, ó, a gente então, vê que o ciclista já começa a passar ali bem próximo dos veículos, já está fora da faixa, ó. Porque realmente não tem como passar aí pelo local. Então, motorista, você que nos acompanha, vai sair de casa ou está se preparando para sair, vai passar por esse ponto, tente evitar, porque o trânsito tende a se complicar, né? Essa manifestação começou agora há pouco, então pode ser que ela perdure um pouco mais e aí vamos tentar evitar esse ponto aí da nossa capital. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto, estamos falando da combinação perigosa de celular e direção, você estava falando qual é a maneira correta que a gente pode fazer, né? Te perguntei se estou parada no sinal, meu celular tocou da escola da minha filha, é muito importante, preciso atender, não posso? Você deve encostar o veículo no local permitido e atender, porque o risco de perder a atenção é muito grande. Então, alguns veículos têm sistemas que você consegue atender, né? O sistema eletrônico que você fala, né? Isso aí já facilita, né? Mas mesmo assim ainda tem a questão da atenção, mas não é uma infração de trânsito. A questão da atenção durante o ato de dirigir é fundamental. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as vias estão cada vez mais cheias e qualquer minuto de distração pode provocar um acidente. Usar o telefone, ou de qualquer forma que seja, né? ou junto ao ouvido ou manuseando, quando o semáforo está fechado, também é um risco. Então, é infração de trânsito, né? Aí, por acaso, estou utilizando aqui o Waze para saber o endereço, mas eu não tenho aquele equipamento que eu deixo ele fixo aqui no painel. Ele está aqui na minha perna, ou então estou segurando com uma das mãos. Não pode. O ideal é que ele esteja fixado no equipamento, porque você não deve manusear o equipamento. Você programa já vai ali, antes de iniciar a viagem, colocar o seu itinerário e já deixa ele no cantinho, já sem manusear. O ato de manusear o equipamento vai distrair você, vai fazer com que você perca a visão e a atenção. Então, é a mesma questão de usar o celular numa rede social. Então, a forma correta é utilizar o equipamento para esse auxílio, né, no georreferenciamento, no itinerário. Não deve usar o equipamento para ver vídeos, né? A própria legislação ela indica que quando ele está na frente, ele deve apenas apresentar os mapas e os itinerários. Ele não deve ser nada recreativo. Sim. Por quê? Porque o recreativo ele vai puxar a sua atenção. Puxou sua atenção, perde aí a atenção, risco de sinistros. Infelizmente, pessoal, a gente, apesar da gente ter a noção de que é uma coisa muito corriqueira, de que conduzir é uma situação que ela é inata da pessoa, né? Mas não, conduzir é um ato complexo. Ela exige de quem está conduzindo condicionamento, né? Tanto que a primeira vez que você vai pegar no automóvel, você sabe que não é fácil. Você tem aquele delay entre fazer com que o veículo fique em linha e puxar a marcha, né? Então não é. Você se condiciona a isso, né? Às vezes, e depois que se condiciona, ela vira um ato mecânico, mas exige de você atenção, capacidade física, capacidade mental. Então, o cidadão ele tem que estar bem fisicamente para dirigir, né? Se ele não estiver bem fisicamente, isso pode provocar um sinistro. Se ele não estiver numa boa capacidade mental, isso pode provocar um sinistro. Então, o ato de dirigir não é um ato simples, é um ato complexo. Ele exige capacidade de tomar decisão. Então, todos os elementos que podem
que podem atrapalhar essa capacidade, elas são um risco para a gente que está dirigindo e para o usuário que está no meio da via e que está exposto a qualquer tipo de sinistro. Ou seja, né, sempre responsabilidade, né? Exato. Independente de qualquer coisa, se for a sua vida ou se for você está carregando outras vidas ou se você está circulando entre outras vidas, tem que ter responsabilidade. Muita responsabilidade. A responsabilidade é de todos nós. É né? de todos nós. Juntos salvamos vidas. O Maio Amarelo. É isso aí, André. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Assunto importantíssimo e, claro, fica aí o alerta para todo mundo, né? Perfeito. Combinação direção e celular não pode. Não pode. Só se precisar atender, encosta o carro e atende, né? E só Exatamente. se for para utilizar, para você ver aí esse é o itinerário, né? Exatamente. É isso aí. Perfeito. Obrigada, muito bom Obrigado, dia para obrigado. você. Gente, perdão. Desde a semana passada, a Prefeitura está realizando aí a recuperação asfáltica nas vias da cidade e até agora, 26 ruas e avenidas em diferentes bairros receberam aí as intervenções. Essa notícia está no nosso portal, no portal da Prefeitura de Fortaleza. Dentre as vias estão as avenidas Padre Cícero de Alencar, Presidente Castelo Branco, as ruas Costa Barros e também Guilherme Rocha. Entre elas, né, foram 26. Ao todo, a Prefeitura está investindo 60 milhões de reais na requalificação de vias públicas com intervenções de recuperação asfáltica, limpeza, sinalização e também iluminação pública. Estão trocando aí as luzes amarelas pelas brancas, que têm melhor qualidade, dá maior visibilidade aí a todos. As melhorias têm como objetivo facilitar a mobilidade e também garantir a segurança ao tráfego do transporte público, pedestres e ciclistas. Essa notícia e também outras você encontra aqui no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. A gente tem ao vivo? Tem, Renatinho? Não combinei com você, então vamos mostrar aqui, combinando no ar. Tá aí, ó. Aqui no portal também você acompanha toda a nossa programação ao vivo. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Vai aqui na abinha, ó, TV Terra do Sol, que você nos acompanha. Então, se você não está com a TV ligada, mas tem internet, pode assistir toda a nossa programação ao vivo. E aí, se você por acaso não conseguiu de nenhuma dessas duas formas, acesse o nosso canal no YouTube. TV Terra do Sol, canal 42.1. Se inscreve, curte, comenta, tem todos os assuntos aqui para você. Tem os nossos jornais, a edição completa e tem também as matérias cortadinhas aí, os assuntos todos para você conferir. Então, se inscreve, curte, comenta, que a gente, claro, quer a sua participação. E falei agora aí da operação para recuperação asfáltica. Além dessa operação, a Prefeitura também está limpando os espaços públicos da capital. Várias vias estão sendo capinadas, entre elas a Avenida 13 de Maio e a Rua Senador Pompeu. 20 equipes atuam na limpeza de espaços públicos da capital, como praças, canteiros centrais e areninhas. O trabalho de varrição e capinação será intensificado. Serão investidos 28 milhões. A ação vai contemplar cerca de 208 logradouros, sendo 90 deles de maior fluxo. No primeiro trimestre deste ano, foram recolhidas mais de 24 mil toneladas de lixo dos mananciais, canais e bocas de lobo. A Prefeitura também realizou a limpeza de 125 canais e lagoas, além da desobstrução de mais de 2.000 bocas de lobo em diversos bairros de Fortaleza. Para a realização dos serviços, a gestão contou com equipes de trabalhadores e o auxílio de retroescavadeiras e caminhões multiuso. Além de lixo, as ações de limpeza recolhem móveis velhos, dejetos recicláveis e água-peça. No primeiro momento, nós vamos fazer todas as avenidas e as áreas de grande fluxo, os principais corredores. A população pode solicitar através do aplicativo ou através de 156, que é gratuito, você pode solicitar, fazer seu pedido de capina, como retirada de pontos de lixo e outras coisas que a população queira solicitar da Prefeitura. Agora a gente vai conhecer a história de um morador do Conjunto Palmeiras que teve a vida transformada depois de passar pelos cursos de fotografia e audiovisual da Rede Cuca. Léo Silva dirigiu um filme que conta uma história baseada em fatos reais, que narra a vida de jovens da periferia de Fortaleza. O curta-metragem Pedro estreia amanhã. Ruas cheias de crianças,
brincadeiras. Rotina de casa, escola, vizinhança. Léo Silva escolheu o cotidiano de sua comunidade, Conjunto Santa Filomena, Grande Janguruçu. A vida de um amigo, Pedro, inspirou crônica, inspirou filme. O Pedro em si, ele tem uma inspiração muito forte que tem 2 pontos, né? Primeiro, ele é baseado em um amigo meu, né? Esse meu amigo ele já se foi, se encantou-se, né, e tal. E existe uma crônica que eu escrevi para a Mirada de Janela, na época, que foi em 2019, que também foi logo os dias depois em que esse meu amigo se foi. Então, a ideia seria de fragmentar na escrita, né, um processo de memória da infância, né, esse processo de vivência e comentar que a gente teve nessa época. Os atores são vizinhos que toparam participar. Os equipamentos para a gravação, parcerias. O equipamento que a gente usou, né, foi um empréstimo de uns amigos nossos que acabou cedendo tanto equipamento, né, como câmera, equipamento de som e também iluminação. Tu ainda tá jogando, Pedro. Passa, vai tomar teu banho pra tu ir pra escola, porque você não vai chegar atrasado de novo. Agora! Esforço que valeu a pena. O filme Pedro estreia dia 14 no Coletivo Palmas, no Conjunto Palmeiras, bairro próximo ao Janguruçu. Minha expectativa é que o pessoal receba bem o filme, assim, tô muito esse pensamento como é que o pessoal recebe, né, a história que está sendo contada, assim, né. Acredito que vai surgir bons ou não comentários a partir dessa experiência, assim. Estou um pouco apreensivo para poder escutar, né, o que é que o pessoal sente, assim. Tem liberado o link para algumas pessoas, né, e tal, para ela contar para mim o que é que ela sentiu ao ver o Pedro, né, assim. Um dos diferenciais que o Léo traz para a produção de Pedro é o olhar dele sobre o cotidiano, as ruas, os vizinhos, o dia a dia dentro da comunidade. E esse é um dos encantos do audiovisual. O Léo, ele vem de uma formação dentro do contexto da política pública de juventude, que é a Rede Cuca. Assim como ele, tantos outros jovens vêm ganhando espaço e lapidando seus conhecimentos com essa formação, seja em audiovisual, no teatro, nas tecnologias, no esporte. Formações que vem mudando vidas nesses 5 espaços da cidade. A Rede Cuca contribuiu muito, assim, pra gente nesse processo da formação, assim. Eu já tinha interesse por imagem, né, assim, eu já fazia algumas fotografias com equipamentos analógicos, mas nunca tive acesso, assim, porque eram com movimentos sociais. Então, tipo, o equipamento era deles, né, meio que já ficavam tudo para eles, então eu não tinha acesso a essas imagens diretamente, né. Mas em 2015 comecei a ir pro Cuca, né, nesse processo, né, de 2015 até 2016, nos 3 turnos fazer curso na área de fotografia e audiovisual, que contribuiu muito para essa formação e entendimento do que eu quero fazer nessa área específica. Quando a gente vê o Pedro, por exemplo, agora vindo ao mundo, né, assim, esse filme do Léo, o Léo que é cria do Janguruçu, né, cria da Rede Cuca, participou de inúmeras formações, também conquistou seu espaço fora do Cuca, né, a partir do Cuca, para ampliar esse leque de olhares que ele poderia dar sobre o trabalho dele, sobre a criação artística dele, né? Quando a gente vê um trabalho como esse, a gente entende o significado da política pública na cidade, que é justamente o de fomentar esses sonhos, né? De garantir solidez para esses sonhos, que eles tenham, que eles sejam possíveis, que eles aconteçam e que eles sejam, enfim, de fato, assim, multiplicadores dos olhares sobre as diferentes fortalezas que existem e como essas fortalezas podem ser mais justas, mais artísticas, mais criativas e mais pulsantes de vida, que é o que elas são, né? A Rede Cuca conta com estrutura para formações em diversas áreas. Quando pensamos em um filme, por exemplo, a produção envolve operação de câmera, sonorização e música, iluminação, preparação de elenco e atores, roteiro, edição, divulgação. Traduzindo em cursos, falamos em audiovisual, comunicação, música, teatro. Todas essas áreas estão disponíveis nos Cucas em funcionamento na cidade. O fundamento da formação na Rede Cuca é conseguir garantir essa autonomia para os sujeitos, né, para os jovens, para todo mundo que participa, né, dessas aulas, participa desses espaços de criação. Então, a nossa finalidade principal é que esse jovem ele não adquira só técnicas, ele não adquira só noções conceituais sobre a área. Lógico que isso tudo é muito importante e indispensável, mas que ele desenvolva esse senso crítico, esse senso criativo sobre a cidade, sobre a própria comunidade, sobre o lugar que ele vive, que ele esteja apto, né, a produzir narrativas de valor, narrativas de significado, narrativas que sejam, sobretudo, emblemáticas da vida dele, do cotidiano dele.
isso aí, gente. A Rede Cuca é um mundo, né? E, Léo, parabéns para você pela iniciativa, sucesso aí com o seu filme. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Você pode rever o nosso programa, já te mostrei o passo a passo, no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, basta colocar canal TV Terra do Sol, que vai ter tudinho lá. Outras notícias ao longo da nossa programação. Já a gente volta a se encontrar amanhã, cadê? Aqui, na 2. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você, hein? Até lá, tchau, tchau.